Eu me lembro dessa aula que quando a professora de inglês pediu, era uma escola de idiomas bem famosa, que existe até hoje, ó. Isso faz, nem vou fazer a conta aqui, mas 30 anos atrás, mais ou menos. E eu fui falar, ela pediu que eu lesse isso e eu fui tentar dar uma juntada, porque eu ficava ouvindo música o tempo todo em inglês. E às vezes eu ouvia, né, alguma coisa e eu tentava reproduzir, imitar, na verdade, né? E quando eu fui tentar juntar para ler na aula de inglês, porque eu pensei assim, eu já ouvi isso e eu já ouvi desse jeito, eu fui tentar juntar, né? Eu não me lembro exatamente como saiu na época, provavelmente não saiu como é hoje, como eu falo hoje, mas eu fui tentar. E eu lembro que eu fui repreendida na frente de todo mundo, né? A professora, não é assim. Cadê o is da sua pergunta? Ela falou exatamente isso. Eu não ouvi você falar o is. E aí ela pediu que eu lesse novamente e eu tive que falar what is your name? Ah, agora tá certo. Então a gente é ensinado a falar desse jeito. Então, o que é essa fala de iniciante? Então, vamos imaginar que você está aprendendo isso hoje, né? Como que eu pergunto qual é o seu nome em inglês? E aí você aprende lá no inglês de escola, lembrando que esse inglês de escola pode englobar vários formatos, vários métodos, né? Mas focado nesse treino que não te faz falar. E aí você aprende que qual é o seu nome em inglês? É What is your name? Tudo bem até aqui? Tá. E aí você aprende exatamente assim. Ah, então toda vez que você vai perguntar qual é o seu nome em inglês, você vai usar What is your name? Eu me lembro dessa aula, eu já contei isso em alguns momentos. Eu me lembro dessa aula que quando a professora de inglês pediu, era uma escola de idiomas bem famosa, que existe até hoje, ó. Isso faz, nem vou fazer a conta aqui, mas 30 anos atrás, mais ou menos. E eu fui falar, ela pediu que eu lesse isso e eu fui tentar dar uma juntada, porque eu ficava ouvindo música o tempo todo em inglês. E aí eu ficava assistindo e às vezes eu ouvia, né, alguma coisa e eu tentava reproduzir, imitar, na verdade, né? E quando eu fui tentar juntar para ler na aula de inglês, porque eu pensei assim, eu já ouvi isso e eu já ouvi desse jeito, eu fui tentar juntar, né? Eu não me lembro exatamente como saiu na época, provavelmente não saiu como é hoje, como eu falo hoje, mas eu fui tentar. E eu lembro que eu fui repreendida na frente de todo mundo, né? A professora, não é assim. Cadê o is da sua pergunta? Ela falou exatamente isso. Eu não ouvi você falar o is. E aí ela pediu que eu lesse novamente e eu tive que falar what is your name? Ah, agora tá certo. Então a gente é ensinado a falar desse jeito. Tá errado, teacher? Tá, já vou te responder se tá errado. Só que a hora que a gente vai lá pro inglês falado, o que é o inglês falado? É o inglês de vida real. Quando você estiver de cara com alguém que você está conhecendo e essa pessoa vai te perguntar qual é o seu nome, ela não vai perguntar what is your name, né? Ela vai juntar. Quando a gente junta esse what is your, eu tenho isso aqui, ó, watcher. Tudo bem? Você que está acompanhando a aula ao vivo aqui comigo, já repita esse som. Watcher. Watcher. Então, o que é watcher? What is your? Teacher, mas fica errado se eu falar para alguém what is your name? Ó, não fica errado, tá, guys? Se eu quiser perguntar what is your name para alguém, não vai estar errado. Vai soar talvez estranho, mas não tá errado. Tá tudo bem, você pode perguntar. O problema é que quando perguntarem para você, não vão perguntar desse jeito. E aí o que vai acontecer? Olha a consequência disso. Já vamos chegar lá. Então, what is your é watcher. Watcher. Pronto. É isso. Essas três palavras se transformam em watcher. Então, quando eu quero perguntar qual é o seu nome em inglês, como é que vai ficar? Já fala aí em voz audível, você que está acompanhando. Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? Ao invés de name, name, tá? What's your name? Hello, hi, what's your name? É isso.
É isso que é o inglês falado. Só que o que acontece, guys? Ó, se what easier é whatcher, é padrão. Toda vez que você quer perguntar qual é o seu, qual é a sua, whatcher. É padrão, não é que eu vou usar só para qual é o seu nome. Né? O pessoal do time vai ver muito isso, as aulas de padrões de sons. Se é um padrão, eu repito, né? Então é um padrão. Qual é o seu? Whatcher. É um padrão. Se eu for perguntar qual é o seu, sua música favorita, qual é a sua comida preferida, qual é o seu carro, qual é... Sempre quando eu perguntar qual é o seu ou qual é a sua, whatcher, porque é um padrão e o padrão se repete. Então, se eu tivesse que perguntar qual é a sua música favorita? Música aqui, guys, nós vamos usar song, tudo bem? E não music, tá? Porque music é uma forma mais generalizada. Quando eu pergunto assim, que tipo de música você gosta? Eu uso music. Aqui, qual é a sua música favorita? É quando você fala tal música. Você fala o nome da música pra mim, tá? Então, aqui eu vou usar song. Favorita é favorite. Favorite. Então, como é que eu pergunto isso? Ó, qual é a sua música favorita? Esse qual é a sua? A gente já sabe como vai ficar. Mesma coisa se fosse, qual é a sua comida favorita? Né? Qual é a sua? Whatcher. Whatcher. Padrão. Padrão. Como é que vai ficar então? Você já falou essa aí, ó, em voz audível? What's your favorite song? What's your favorite song? O que acontece, guys? Né, no inglês falado. Se eu não aprendo assim, lembra que eu falei lá no começo, fica errado então eu falar what is your job? Não, gente, claro que não tá errado. Pode soar um pouco estranho para quem tá ouvindo, mas não tem nada de errado. Você pode perguntar what is your job? What is your name? Só que não vão falar assim com você. E aí, quando você aprende a falar tudo separado, esse inglês de escola, what is your name? What is your favorite song? What is your job? A hora que falam com você, só por Deus, como dizem, né? Você não vai entender. Quando falam com você, você tem um problema, né? E aí você arrasta esse problema de listening, que você acredita que é um problema de listening, porque você não consegue entender, né? Você até se colocarem lá escrito para você, what is your job? Nossa, eu entendi, por que quando ele perguntou eu não entendi? E você acha que você tem problema de listening. E, na verdade, não é um problema de listening, que é de ouvir, né? Ouvir e entender. Não, é um problema mais relacionado à sua fala que prejudica o seu listening. Quase todo mundo acha que não entende inglês porque tem problema de listening. E aí eu vou perceber que a pessoa tem um problema, na verdade, de aprender inglês nesse inglês falado. Ela tem não é que ela tem um problema, né? Ela ainda não sabe que ela precisa trabalhar esse inglês que ela fala, né? Que ela está aprendendo, que precisa ser um inglês de vida real para ela passar a entender. E não só ficar ouvindo e vai resolver a situação ou o problema dela. Thanks for coming. Obrigada por vocês estarem aqui. Bye bye. Thank you.